3, 2, 1. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje eu queria estar gravando um vídeo sobre o dia de hoje, que é o dia 10/10, que é em relação ao Dia Mundial da Saúde Mental. Então, nesse dia, eu queria estar discutindo uma questão que é a questão do diagnóstico, né, que exerce um papel fundamental na psiquiatria, é tema de tanta discussão. Então, assim, o que representa o diagnóstico e como que ele deve ser usado? Uma coisa muito usual que você tem na prática psiquiátrica é você ver o paciente muito preocupado com a questão do diagnóstico, né? Ou seja, qual que é o meu diagnóstico? Qual o diagnóstico que eu recebi? O que eu faço com esse diagnóstico? Então, aqui, a questão, se não bem conduzida, ela tem um sério risco de acarretar uma série de danos, tanto para a vida do paciente quanto para a condução do caso. Então, assim, primeiramente, o que é um diagnóstico? Então, a partir de uma série de observações, né, dos sintomas, dos padrões de comportamento, das manifestações daquele determinado paciente, você organiza esses dados, né, essas observações, a partir de uma análise comparativa e estatística com outros comportamentos e outras manifestações de outras pessoas e sintetiza isso num nome, o diagnóstico, ou seja, como a gente sabe muito bem na psiquiatria, por exemplo, esquizofrenia, depressão bipolar. Então, assim, qual que é o problema disso, né? Então, absolutamente nenhum. Você organizar esse conjunto de fenômenos, isso apenas é uma forma de você organizar os fenômenos para conseguir lidar com eles, para maximizar o modo de lidar com eles. Agora, o problema todo em relação a isso está no uso que eu faço do diagnóstico. Qual o uso que eu faço do diagnóstico? Então, assim, será que a gente está maduro o suficiente para poder lidar com essa questão do diagnóstico? Para estar falando sobre isso, eu queria levantar 3 usos ruins que a gente faz dessa questão do diagnóstico, né? A gente formula, a gente sistematiza e organiza um diagnóstico e geralmente a gente tem 3 práticas ruins em relação a isso. A primeira é a prática moral e desqualificatória que a gente faz do diagnóstico. Ou seja, a gente atribui um valor a partir do diagnóstico. Então, assim, ele fez isso, ele fez aquilo, mas também ele tem depressão bipolar, ele tem esquizofrenia. Então, assim, a gente atribui um valor negativo àquela prática segundo o diagnóstico que tem aquele paciente. A gente desqualifica a prática do outro, né? A gente fala, essa pessoa vale menos porque ela tem essa determinada patologia. Isso tudo com o passar dos tempos que acaba gerando os estigmas. O outro uso deletério horrível de estar sendo usado na prática, que é o uso paralisante. Ou seja, geralmente esse é utilizado pelo próprio paciente. A partir do momento que ele recebe aquele nome, que ele recebe aquele diagnóstico, ele desfoca na vida dele, ele desfoca naquilo que ele pode e ele fica muito mais preocupado com o nome que ele recebeu, com aquele diagnóstico e como que é o prognóstico daquela doença, o que vai acontecer, a ponto de ele achar que não vale mais a pena tentar viver plenamente, já que ele é portador daquele nome, portador daquela doença. Então ele fica fixado naquele nome, fixado naquela doença e esquece de acreditar nele, esquece de acreditar na vida dele, ele para de investir nele. E por fim, o uso mais medíocre, na minha opinião, que é você automatizar a prática clínica e você esquecer que atrás daquele nome, né, atrás daquele conjunto de sintomas, há uma vida singular, há uma vida única e uma vida afirmativa que deve ser buscada, que deve ser vista em primeira ordem antes de você fixar num nome no diagnóstico. Por fim, né, eu queria deixar uma reflexão, que é um caso muito interessante, eu até publiquei numa revista um artigo em relação a isso, que é o caso da síndrome de Down. A síndrome de Down é uma condição clínica onde você teve um grande avanço nas últimas décadas, né? Você teve um grande avanço em relação à sobrevida, em relação à melhor qualidade de vida desses pacientes, sem praticamente ter nenhum novo medicamento, né? Sem praticamente ter nenhuma terapêutica que auxilie esse paciente. Mas por que disso, né? Porque o que ocorreu para ter essa melhora em relação à expectativa de vida do portador de síndrome de Down? Então essa melhora foi muito devido de como as pessoas olham para esse paciente, né? Você mudou a imagem que o portador de síndrome de Down tem. Você fez com que as pessoas vissem esse paciente com bons olhos. Agora todos acreditam que vale a pena investir tempo
empenho e cuidado no desenvolvimento e incentivo desse paciente. Então, você tem um paciente, o portador de síndrome de Down, muito mais incentivado e muito mais motivado a estar se desenvolvendo, a estar buscando outros meios para estar exercendo a sua vida, a sua qualidade de vida. Então o recado é o seguinte, né? Para esse dia 10/10, o mais importante é a gente acreditar que sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena investir numa vida plena, buscar uma vida plena, lutar por uma vida plena e